Forças americanas voltaram a atacar pontos estratégicos do Irã no Estreito de Hormuz, e desta vez, Teherã respondeu na mesma moeda. A Guarda Revolucionária Islâmica anunciou ataques diretos contra alvos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Menos de 10 dias após os dois países assinarem um cessar-fogo, o que era frágil virou pó. Drones iranianos atingiram navios comerciais. Aeronaves americanas destruíram depósitos de mísseis e radares costeiros. E a Guarda Revolucionária foi direta na ameaça. Se a agressão se repetir, a resposta será maior. O corredor por onde passa quase 1/5 de todo o petróleo do planeta está em chamas e o mundo inteiro vai sentir. Saudações, companheiros! Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. Vamos aos fatos. O Irã lançou pelo menos 4 drones de ataque contra navios que cruzavam o Estreito de Hormuz. Um deles atingiu em cheio o convés superior do cargueiro MV Everlovely, de bandeira de Singapura, que navegava pela costa de Omã após deixar o estreito. A embarcação sofreu danos, mas conseguiu prosseguir viagem. Os outros 3 drones foram derrubados pelas forças americanas. O presidente Donald Trump foi imediato. Chamou o ataque de violação tola do cessar-fogo assinado em 17 de junho. Disse que os Estados Unidos responderiam, e responderam. Na madrugada de sexta-feira, o Comando Central das Forças Armadas Americanas confirmou que aeronaves militares destruíram depósitos de mísseis e drones iranianos, além de estações de radar costeiras ao longo da costa sul do Irã. A operação foi concluída em poucas horas. Moradores do porto de Sirik, no sul do Irã, reportaram explosões que sacudiram janelas. A mídia estatal iraniana confirmou que um projétil atingiu a área portuária. A resposta de Teherã não demorou. Ainda na tarde desta sexta-feira, a Guarda Revolucionária Islâmica anunciou que havia atacado alvos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. O comunicado foi publicado pela emissora estatal iraniana IRIB, com uma advertência direta. Se a agressão se repetir, nossa resposta será maior do que essa. O vice-presidente americano J.D. Vance respondeu no Chase com uma linha que resume a posição de Washington sem nenhuma ambiguidade. Se o Irã tiver objeções sobre a implementação do acordo, pode pegar o telefone e ligar. Mas os Estados Unidos responderão à violência com violência. O ciclo estava completo. Drone iraniano contra navio comercial. Ataque americano contra a infraestrutura iraniana. Contra-ataque iraniano contra posições militares americanas. Tudo isso em menos de 48 horas. O que ninguém esperava era que isso acontecesse tão rápido. O acordo firmado em 17 de junho era um documento de 14 pontos. Previa a reabertura do Estreito de Hormuz e estabelecia um prazo de 60 dias para que as partes chegassem a um acordo definitivo sobre outros temas, incluindo o programa nuclear iraniano, a questão mais sensível de toda a negociação, aquela que nenhum dos dois lados conseguiu sequer aproximar num primeiro momento. Era um acordo construído sob pressão máxima, mas sem nenhum mecanismo real de fiscalização em campo. Não havia força multinacional de verificação. Não havia linha direta operacional entre os dois comandos militares. Analistas de inteligência já chamavam aquele entendimento de paz de fachada. E o Estreito de Hormuz era exatamente o ponto de fratura que qualquer especialista em segurança marítima apontaria como o mais provável de romper primeiro. Enquanto isso, nos bastidores, o Irã jogava uma carta diferente. Teherã havia declarado unilateralmente que navios só poderiam transitar pelo estreito mediante autorização iraniana e utilizando rotas pré-determinadas, uma posição que os Estados Unidos e 6 países do Golfo rejeitaram publicamente em nota conjunta. A autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, criada pelo Irã para gerenciar a passagem, publicou no X que embarcações que trafegassem fora das rotas estabelecidas não teriam garantia de segurança. As consequências, disse o órgão, seriam de responsabilidade do proprietário, do operador e do comandante da embarcação. Em linguagem diplomática, a mensagem era simples. Sem nossa permissão, nenhum navio passa. A Organização Marítima Internacional das Nações Unidas, que vinha coordenando uma operação para retirar navios do estreito desde terça-feira, suspendeu suas atividades na quinta-feira, após o ataque ao porta-contêineres. Segundo dados preliminares, cerca de 57 navios, com aproximadamente 1.100 tripulantes, já haviam atravessado o corredor pelas 2 rotas supervisionadas antes da suspensão. A operação estava funcionando, mas um único ataque foi suficiente para paralisá-la. Isso já aconteceu antes e o precedente é revelador. Durante a Guerra dos Petroleiros, episódio devastador da guerra entre Irã e Iraque, os Estados Unidos lançaram a Operação Earnest Will, registrando petroleiros kuwaitianos sob bandeira americana para protegê-los de ataques iranianos. A Marinha Americana escoltou comboios inteiros pelo estreito sob ameaça constante. Navios foram minados. Helicópteros americanos destruíram plataformas iranianas. A operação durou mais de um ano.
A história mostra que, quando o Estreito de Hormuz vira alvo, Washington não recua. A diferença hoje é que existe um cessar-fogo assinado publicamente, com o nome de ambos os países. E ele foi violado. Isso muda o cálculo político de forma significativa, porque agora qualquer resposta americana pode ser justificada como defesa de um acordo internacional. E há outro fronte que não pode ser ignorado. Enquanto o Estreito de Hormuz virava zona de conflito aberto, Israel e Líbano assinaram um acordo preliminar para encerrar os combates entre forças israelenses e o Hezbollah. O texto prevê o desarmamento do Hezbollah e a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano. Mas o próprio Hezbollah declarou que não vai cooperar com nenhuma das cláusulas. Sem a adesão do grupo armado, o acordo existe no papel, mas não no campo. E o Hezbollah, financiado, treinado e abastecido por Teherã durante décadas, não toma decisões de forma independente de seu patrocinador. O que acontece em Beirute está diretamente conectado ao que acontece em Hormuz. São dois flancos do mesmo tabuleiro. O que devemos observar nos próximos dias é o seguinte. A primeira pergunta é sobre a escala. O ataque iraniano contra posições americanas no Oriente Médio foi simbólico ou causou baixas reais? Se houver militares americanos mortos ou feridos, o cálculo de Washington muda radicalmente. Trump não pode absorver baixas sem resposta proporcional. A pressão política interna não permitiria. Historicamente, quando soldados americanos morrem em confronto direto com forças iranianas, o Congresso e os generais do Pentágono passam a exigir autorização para ações mais amplas. Esse é o gatilho que transforma um conflito controlado em guerra aberta. A segunda questão é sobre os aliados do Golfo. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait estão comprimidos entre dois lados que já trocaram fogo. Qualquer declaração de apoio a Washington vira alvo da retórica iraniana. Qualquer silêncio pode ser interpretado como neutralidade. E Teherã sabe usar esse silêncio como ferramenta de pressão. O que esses governos decidem nas próximas 48 horas define se o Irã consegue isolar Washington diplomaticamente na região ou se Washington consolida uma frente comum contra Teherã. A terceira variável é a China. Pequim é o maior importador de petróleo do Golfo e não quer ver o Estreito de Hormuz fechado, mas também não quer ver Washington consolidar controle unilateral sobre a rota que abastece sua economia. O que torna a posição chinesa especialmente delicada é o seguinte. Pequim tem um acordo de cooperação estratégica com o Irã assinado em 2021, válido por 25 anos, que envolve investimentos e fornecimento de petróleo. Romper com Teherã sai caro, mas ficar em silêncio enquanto o principal corredor de abastecimento da economia chinesa pega fogo também sai caro. Como a China se posiciona aqui importa mais do que qualquer declaração da Europa. E a quarta variável, a mais imprevisível, o Hezbollah. Com o acordo Israel-Líbano em colapso antes mesmo de ser implementado, Teherã tem nas mãos uma segunda frente de pressão. Se a Guarda Revolucionária decidir acionar o Hezbollah como resposta ampliada à ofensiva americana, o conflito deixa de ser regional e passa a ser uma crise com múltiplos pontos de ignição simultâneos. Israel já sinalizou que qualquer retomada dos ataques será tratada como razão para uma nova operação no sul do Líbano. O risco de dois frontes, Hormuz e Beirute, sendo ativados ao mesmo tempo, é real. E é esse o cenário que nenhum canal de notícias está nomeando com clareza. Enquanto as potências falam em instabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.